Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Como o pastor Hermes falou, nós estamos encerrando a série de mensagens que começou na primeira quinta-feira desse mês, né? Hoje é a quinta-feira. Né? O pastor Hermes também e a Gabi trouxeram uma palavra de Deus sobre esse livro, esse tema que foi colocado. Né? O tema, como nós falamos, é do pastor presbiteriano Timothy Keller, Deuses Falsos. Então, é baseado nos comentários dele aqui, que foi exposto essas palavras, né? Foram expostas essas mensagens falando sobre deuses falsos. E hoje, é a última quinta-feira do mês, nós vamos estar encerrando, então, né, pela misericórdia de Deus, esse tema, deuses falsos. Amém? Então, eu gostaria de ler 2 versículos apenas. Eu até li na primeira mensagem, mas eu vou ler, depois a gente vai ter outros trechos da Bíblia que nós vamos ler. Então, fique com a Bíblia aberta para a gente poder meditar na palavra de Deus. Amém? Eu vou ler em Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25. Se vocês puderem me acompanhar, nós vamos ler então 2 versículos aqui para nós começarmos a falar um pouquinho sobre esse último tema. Então, foi falado já exaustivamente sobre os ídolos, né? Os ídolos que nós, como evangélicos, muitas vezes temos. E hoje eu gostaria que, ao terminarmos essa mensagem, nós pudéssemos fazer mesmo, como o próprio Timothy Keller fala aqui no livro, fazer uma varredura em nossa mente, em nosso coração, para ver realmente aonde está escondido o meu ídolo. Mas como eu disse também, quebrar ídolo dói, então muitas vezes você vai descobrir, e ao descobrir você vai ter que enfrentar isso, e quebrar, e destruir, porque o único que merece, que nós temos que adorar, o único que nós devemos louvar e glorificar é a Deus, a Jesus Cristo. Então, nós não podemos fazer como o próprio Timothy Keller fala, ser uma fábrica de ídolos, né? Ele fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e nós temos que quebrar isso, amém? Então, Romanos capítulo 1, versículo 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor: pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram, olha bem, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aqui, Paulo está mostrando então que quando eu deixo que o meu coração domine a minha vida, eu vou criar ídolos. Por isso que ele diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E quando nós paramos para analisar, nós vemos que qualquer coisa pode se tornar um ídolo na minha vida. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo a ponto de me afastar de Deus. Obrigado. A ponto de me afastar de Deus. A ponto de colocar algo como meta final, algo como final. E aí eu coloco então, em vez de eu colocar Jesus como a minha meta final, Jesus, Deus, como o meu norte, como o que eu tenho que adorar, eu coloco outras coisas. Mesmo que essas outras coisas podem ter sido uma bênção de Deus. Eu posso transformar uma bênção de Deus em um ídolo e colocar no lugar de Deus, mesmo sendo Deus ter dado aquela bênção, né? E aí a gente falou, então, o primeiro ponto que ele aborda é sobre Abraão. Abraão, como nós falamos, ele tinha o sonho, tinha o desejo do seu coração muito de ter um filho. E aos 100 anos ele vai ter esse filho. E ele começou então a transformar esse filho num ídolo. E Deus faz com que esse ídolo seja quebrado. Eu não vou ficar citando aqui tudo que foi falado, que já está na internet, foi pregado sobre isso. Mas nós vemos que quando ele sobe ao monte, quando ele ergue o cutelo, ali ele matou o ídolo. Mas Deus fez com que o ídolo fosse morto no seu coração, mas ele descesse agora com o filho. Então ele desce aquele morro com o filho da promessa, não mais o ídolo. O ídolo foi morto. Apesar de que todo o trajeto até chegar lá doeu um pouco, tá? O segundo ídolo que o pastor Hermes pregou foi sobre Jacó. Jacó colocou toda a sua vida, toda a sua expectativa na mulher. Esse patriarca, ao ver Raquel, a idolatrou. Sua beleza o deixou cego, a ponto de trabalhar por ela 14 anos. Ele trabalhou por ela, cego. E ele colocou toda a sua expectativa de vida, toda a sua força naquele amor, ou na vontade de fazer sexo com aquela mulher. Que é isso que a Bíblia vai falar no original. Então nós vemos que ele transformou uma coisa que seria bom, o amor de um marido para com a mulher, ou vice-versa, em algo de idolatria, a ponto de deixar Deus de lado. E nós vemos que toda a vida dele foi pautada sobre isso. E nós vemos que ele não conseguiu aproveitar, quem sabe, tudo que ele sonhou, porque logo que ela teve o segundo filho, ela morreu.
e ele teve que ficar com a esposa, com a primeira esposa, que era Leia, que era a irmã dela, e com as outras 2 escravas que foram dadas como mulher para ele também. Então, toda a sua expectativa, toda a sua força foi colocada numa mulher. Então nós não podemos, apesar de termos que amar a nossa esposa, não podemos colocar nela toda a nossa vida, toda a nossa expectativa, porque a nossa vida está em Deus. Amém? O terceiro ponto que foi anotado aqui, que está no livro também, quando a Gabi pregou, fala sobre Zaqueu. E aí, aqui nós vemos que Zaqueu, quando nós fazemos um paralelo, aqui Lucas, quando ele apresenta Zaqueu, ele vai mostrar que Zaqueu era um homem rico. E nós podemos, muitas das vezes, transformar o dinheiro, essa riqueza, também num fim. E quando eu quebro isso, eu abro mão, o dinheiro não guia mais a minha vida. E é o que acontece com Zaqueu. Zaqueu, quando ele tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele faz é o quê? Senhor, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ou seja, o coração dele não estava mais no dinheiro, porque agora o coração dele estava em Jesus. Aí Jesus fala, olha, hoje veio a salvação para essa casa. Apesar de que, no capítulo 18 de Lucas, um jovem rico encontra-se com Jesus, e quando Jesus diz para ele vender tudo e dar aos pobres e depois seguir Jesus, ele fica triste e vai embora. Por quê? Porque o coração dele estava na riqueza. Enquanto que e Jesus fala ainda ali no capítulo 18 de Lucas que era difícil um rico entrar no reino de Deus. Era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar. Mas para Deus nada é impossível. E ele mostra isso no capítulo 19 de Lucas. Quando um homem rico aceita esse Jesus. Aceita esse Jesus. Olha que maravilha. Então, ali foi quebrado, Zaqueu saiu vitorioso. Por quê? Porque o ídolo que ele poderia ter no seu coração, que era o dinheiro, foi quebrado. Mesmo que ele tenha abandonado toda a sua nação, porque ele era considerado um traidor de Israel, apesar de ser israelita. Ele era um traidor porque ele cobrava impostos para os romanos. Então, por quê? O coração dele estava nisso. Então, ele abriu mão, quem sabe, de ter viver na comunidade de bem, para ser escorraçado daquela sociedade. Por quê? Por causa do dinheiro. Mas quando ele encontra com Jesus, é quebrado o ídolo. Amém? Agora, nós temos o quarto ídolo que é apresentado no livro, que é o sucesso. Quantas pessoas têm colocado o sucesso em primeiro lugar e como meta final da sua vida? Se eu não tiver tantos likes, se eu não tiver tantos seguidores, se eu não tiver isso, se eu não tiver sucesso em tudo que eu faço, então eu trabalho só para isso. Eu abandono a igreja, eu abandono Deus, eu abandono a palavra. Por quê? Porque o meu norte agora passou a ser o sucesso. Um dos homens, aqui ele vai mostrar o exemplo de um dos homens que teve grande sucesso, e ele compreendia que o sucesso era a meta final dele, que foi Naamã. Todos nós conhecemos a história de Naamã, mas nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Nós temos tempo hoje, então nós vamos falar sobre esses 2 últimos ídolos que são apresentados no livro, para que a gente possa encerrar esse tema sobre deuses falsos. Amém? Então, Naamã, quando nós vamos lá para a 2 Reis, nós vamos entender o grande sucesso que esse homem tinha. Naamã era um homem poderoso, ele tinha êxito no que ele fazia. Por quê? Porque ele vivia ao lado do rei ali. Ele vivia, cuja história dele, que é contada em 2 Reis capítulo 5, ele tinha uma vida, digamos, perfeita. Quando nós paramos para analisar, e nós vamos ver isso, 2 Reis capítulo 5, por exemplo, verso 1, diz assim, ó, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele era um comandante do exército do rei da Síria. Olha que posição esse homem tinha. Olha que sucesso esse homem tinha alcançado. Então o seu coração estava totalmente voltado para esse sucesso. Então continua a palavra do Senhor falando. Era um homem importante e muito respeitado diante do seu Senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém, a Bíblia nos apresenta, o escritor aos reis fala, porém, leproso. Ele era um homem rico, era um soldado valente, era muito condecorado e honrado, mas, no entanto, tinha fatores limitadores nele ali. Ele era um morto-vivo. Porque quando nós paramos para ver e analisar o Antigo Testamento, a lepra era considerada o final da vida da pessoa. Ela não podia conviver em sociedade, ela não podia viver com a família, ela era obrigada a sair da cidade e ficar no lugar dos leprosos, em caverna, escondido. Por quê? Porque ela era contagiosa e aí era considerada uma maldição. Então esse homem, com toda essa pompa, com toda essa riqueza, com tudo isso que ele tinha, ele era um semi-morto praticamente, porque ele já não podia, ele era leproso. E aí nós vamos observar que
quando a sua escrava que estava ali, que era uma judia, ela fala que na terra dela, lá em Israel, tinha um profeta que poderia orar e o Deus dele podia curar, o que ele faz? Quando nós lemos 2 Reis, nós vamos ver o quê? Que ele se prontificou, ele se sujeitou a fazer isso, a ir até Jerusalém, que era uma nação que estava sob domínio, e aí como ele tinha mais poder que eles, até os sírios, muito mais poder que o povo de Israel, agora então eu vou lá e vou ser curado. Dentro da filosofia de Naamã, dentro do seu conceito, ele achava que ele tinha que fazer favor a Deus, para que Deus pudesse então dever alguma coisa para ele. Quando você tem muito sucesso, às vezes você imagina que você tem que fazer algo para que Deus possa te dar alguma coisa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer uma penitência, eu tenho que fazer alguma coisa, e eu esqueço que o Deus que nós servimos não é um Deus que faz troca. Quem faz troca são os ídolos lá fora. O nosso Deus é o Deus da graça, é o Deus que faz, não porque nós merecemos, Ele faz porque Ele é um Deus de graça. Ele nos dá a salvação, não pelos nossos méritos, mas Ele nos dá a salvação porque Ele quis. É graça, e é muito difícil a mente humana compreender isso. Nós paramos para analisar e às vezes nós conseguimos compreender. Por quê? Porque nós queremos viver uma vida religiosa, uma vida de crente muitas vezes, mas como idólatras. Porque eu vou na igreja agora porque, eu vou lá na igreja porque aí Deus pode me abençoar lá. Né? Então quer dizer, eu estou fazendo uma troca. Se você vem no culto para fazer uma troca com Deus, você está no lugar errado. Você tem que vir aqui para única e exclusivamente adorar a Deus. Nós não podemos parar de pensar, meus irmãos, e a gente vai chegar a isso mais para o final, que o maior ponto de idolatria, nós estamos citando aqui alguns, né, o filho de Abraão, né, a mulher ali, o amor, ou a mulher de Jacó. Nós estamos falando sobre o dinheiro, quando nós falamos de Zaqueu, estamos falando agora do sucesso de Naamã, mas não podemos esquecer que o pecado original entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva, mas a raiz de tudo isso era a idolatria. Por que é a idolatria? Porque quando Satanás, na serpente, ela aparece para Eva, o que ela diz a Eva? Você não pode comer do fruto? Pode sim. Se você comer, você vai ser como Deus. Ou seja, quando o homem coloca-se como Deus, ele está idolatrando a si mesmo. E aí Satanás não pediu para Eva adorar ele. Satanás não pediu para que ela adorasse a ela mesma, porque agora ela ia se tornar como Deus. Então a raiz da idolatria fez com que ela desobedecesse a Deus e o pecado entrasse no mundo. Então o principal ponto de pecado dentro de qualquer lugar onde o homem esteja, o homem e a mulher esteja, é sempre a idolatria, e a idolatria de si próprio. Esse é o principal ponto de idolatria. E nós vemos então que o sucesso também é isso, porque quando nós vemos Naamã, então ele vai até o seu rei, o rei da Síria, fala do que ele ia pedir para o povo de Judá, o profeta de Israel, e aí ele junta um monte de coisa, de bens e riquezas, e ele não vai ao profeta, ele vai até o rei de Israel. E ao rei de Israel, quando ele fala de ser curado, o rei de Israel, a Bíblia vai nos mostrar isso lá em 2 Reis, que o rei rasga a sua roupa e fala, acaso sou eu que mando em Deus? Porque na cabeça de Naamã, quem era mais sucedido era o que tinha mais benefícios com o seu Deus, porque era assim que as nações pagãs ensinavam, ou aprendiam. Então ele sabia, já que o rei é o maior sucesso, então é ele que eu tenho que pedir a cura, porque ele vai pedir ao seu Deus, e o seu Deus então vai me curar. Mas não é assim que funciona. Não é quem tem mais sucesso é que é mais beneficiado por Deus, porque nós aqui, nossa mentalidade, nós achamos que quem é mais rico, quem é mais poderoso, é porque Deus foi mais benevolente com ele. Mas pode ser que muitas pessoas que têm o poder, mesmo dentro das igrejas, sejam muito mais longe de Deus do que pessoas que são simples, humildes, mas que têm uma vida consagrada a Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus de barganha, o nosso Deus não é um Deus de troca, Ele é um Deus da graça. E aí ele não quer ser um ídolo, porque quando eu vou até Ele para dar alguma coisa, para trocar com Ele alguma coisa, eu estou colocando Deus como ídolo, e Deus não é ídolo, Deus é Pai, e como Pai, Ele não precisa disso, Ele dá porque Ele quer dar, e se Ele não quiser também, Ele vai continuar sendo seu Pai. É por isso que nós temos que entender e compreender. A nossa mente, muitas vezes frágil, não consegue compreender isso. Por quê? Porque nós queremos fazer uma barganha com Deus, colocando Deus como ídolo. Nós saímos, olha que interessante,
As pessoas lá fora tinham os deuses, as religiões, até a religião considerada cristã aqui no Brasil, ela tem várias imagens de escultura. Para cada dia do ano, para cada coisa, para cada festa, tem um Deus, tem um santo que eles colocam lá. Naquela época também não era muito diferente. Quando eles queriam sexo, eles tinham o Deus do sexo. Quando eles queriam colheita, tinham os deuses da colheita. Quando eles queriam chuva, tinha o Deus da chuva. Então eles faziam um sacrifício para o Deus da chuva, para que a chuva viesse e eles tivessem colheita. Era assim que era a mentalidade do povo pagão. Hoje em dia, tem cristão que aceitou Jesus, mas o seu coração ainda não mudou. Não houve metanoia, não houve alteração, mudança de pensamento. Ele vem à igreja quando ele quer receber uma cura, ele vem no dia do culto da cura. Quando ele quer receber a libertação, ele vem no dia da libertação. Por quê? É como se ele estivesse fazendo um sacrifício para que o Deus agora da libertação pudesse libertá-lo. Ou Deus da cura. Deus pode fazer isso, Deus pode curar, libertar, salvar. Ele faz isso, mas ele não está aqui para fazer barganha. Ele quer que apenas você venha para adorar. Independente do culto que você estiver, adore a Ele. E quando for da vontade dEle, como Pai, Ele vai atender, Ele vai te dar um presente. E não podemos deixar que esse presente se transforme num ídolo depois. Naamã, então, agora, o rei fala, olha, não sou eu que vou mandar. Então, ele vai até o profeta. Aquele homem poderoso, de sucesso. Ele chega até o profeta agora. Sabe o que o profeta Eliseu faz? Manda o seu servo falar com ele. Nem atende ele. Olha, começou a quebrar o ídolo do sucesso na figura de Naamã. Quando eu paro para analisar a vida de Naamã, era um homem admirável, era um guerreiro, era um homem que tinha poder, ele tinha tudo que ele tinha, e ele tinha aí na mentalidade daquele povo pagão, porque ele também fazia parte do povo pagão, da Síria. Mas nós vemos que Eliseu começou, através de Deus ali, começou o quê? A quebrar o ídolo do sucesso. Nem atende a Naamã. Nem atende. Manda o seu servo ir lá, e aí o servo fala assim, meu senhor mandou você fazer o seguinte, né? Ir no Jordão e dar 7 mergulhos. Ele imaginou na cabeça dele que Eliseu ia chegar, ia receber os presentes, porque ele levou um monte de presente. Então, recebeu os presentes, e agora Deus então ia estar devendo um favor agora a Naamã, e aí ele ia fazer ali um reboliço, ia quem sabe fazer uma festa, ia fazer uma dança, sei lá, fazer qualquer coisa, e ele sairia curado, ele ia fazer algo extraordinário. Não, ele pediu algo muito simples, muito fácil. Por quê? Porque não era o sacrifício dele que ia fazer, mas a obediência dele em fazer o que Deus tinha mandado para que ele pudesse ser curado. E aí ele fica revoltado. Ele fica revoltado a ponto de não querer fazer o que Eliseu tinha mandado através do seu servo fazer. Dar os 7 mergulhos no rio Jordão. Não era uma regra. E isso não se transformou num método. Tá? Só aconteceu, pelo que eu já sei na Bíblia, só aconteceu uma vez. Tem igrejas aí que montaram piscina no meio da igreja e dá todo mundo 7 mergulhos no meio da piscina para dizer que são curados. Isso aí é idolatria. Isso é idolatria. Porque aquele método que Eliseu usou foi um método que Deus deu na hora para ele. Mas era o método que ele tinha que apenas Naamã tinha que fazer. E agora ele sai ali triste e ele não aceitava, ele não concordava com aquilo ali. Lá no meu país tem rios melhores do que o Jordão. Para que eu vou mergulhar no Jordão? E ele, então, queria voltar para a sua casa doente, continuar doente. Mas a quebra do ídolo estava acontecendo na vida de Naamã. Por quê? A primeira pessoa que deu conselho a ele para Israel foi a sua escrava. Olha só, escravo não tinha valor nenhum naquela época. Servos não tinham valor nenhum. Então ele teve que ouvir a voz primeiro de uma escrava. Depois, ele ouviu agora a voz de um servo do profeta Eliseu. Estava quebrando o ídolo. E agora, os seus servos chegam para ele e falam assim, olha, Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa muito maior, o senhor não teria feito? Então vai lá, dá um mergulho, dá os 7 mergulhos lá no Jordão. E ele então ouve também o seu servo. E aí ele vai até o Jordão, ele dá os 7 mergulhos. A partir do versículo 14 de 2 Reis, capítulo 5, diz assim, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Quanta gente não sonharia ter essa pele de menino, né? Passa tanto creme na cara para ver se dá uma melhorada, não melhora, mas quando Deus faz, Ele faz perfeito. Ficou como um menino, aquele homem. Continuando, versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, agora ele estava purificado.
Então agora ele volta para Eliseu. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tem, aqui estava quebrando o ídolo, porque agora ele veio e se humilhou diante do profeta. Eis que tenho conhecido em toda a terra, não há Deus, senão em Israel. É isso que Deus quer, meus irmãos, que você possa compreender que só existe um Deus. Não é o sucesso, não é o dinheiro, não é, o amor, não é o seu filho, não é as coisas materiais ou coisas que Deus te deu que vai ocupar o seu coração. Mas você tem que dizer sempre: só existe um Deus. Como confessou Naamã, esse homem poderoso, esse homem rico, esse homem que tinha sucesso, agora ele confessa. Ele fala assim: olha, não, em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Ele se colocou agora como servo do profeta Eliseu. E no versículo 16, porém, ele disse, o profeta falou: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou. Por que Eliseu recusou? Porque não era, Deus não estava fazendo troca com Naamã. Não, Deus deu porque ele é um Deus da graça. É um Deus que pode te dar, que pode te curar, que pode te beneficiar, que pode fazer tanta coisa. Mas é na vontade dele quando você o adora. Quando você o adora. Quando você o adora, quando você o adora. É isso que Deus quer, meus irmãos. Ele quer que nós possamos não colocar ele como ídolo. Não, nós podemos adorar a Deus de coração pelo que ele é, não pelo que ele vai me dar. É a quebra da idolatria. A história bíblica da salvação ataca a nossa adoração ao sucesso do início ao fim. Para ser curado, Naamã teve de aceitar a palavra de uma serva, como eu falei, depois do servo de Eliseu e depois de seus próprios servos. Quando a resposta veio através dos servos, todo o sucesso e imponência de Naamã ia sendo quebrado. Podemos ver o maior exemplo em nosso Jesus Cristo. Ele veio não para Roma, ou para Alexandria, ou para a China. Jesus não nasceu num palácio. Não, ele nasceu numa manjedoura, num estábulo. Por quê? Porque ele estava mostrando ali que não era essa pompa, não era isso que ia transformar o mundo, mas o que ia transformar era a sua entrega. Jesus não buscou poder, pois ele já o tinha junto ao Pai, mas preferiu se humilhar, nascer como homem para nos trazer salvação. É isso que Jesus nos ensina, a humilhação, se prostrar diante do Pai, é isso que Deus quer. E Jesus é o nosso maior exemplo. A salvação de Jesus é recebida não pela força, mas pela admissão de fraqueza e de necessidade. Então eu só compreendo que eu preciso de Jesus quando eu compreendo que eu sou fraco, que eu sou pecador, que eu sou uma pessoa carente. Eu preciso de Jesus, eu necessito de Jesus. Então aí eu consigo compreender o que é adorar a Deus. É isso que Deus quer. Quebre os ídolos. Qual é o ídolo que você tem colocado? Quem sabe o sucesso? Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, as tolas e as desprezadas, para envergonhar as sábias e até as que não são, para reduzir a nada as que são. Esse é o nosso Deus, que muda todo o conceito. Então, meus irmãos, o que nós estamos mostrando aqui nessa série de mensagens é que a sua mente seja mudada. Haja uma metanoia, como diz o apóstolo Paulo. Haja uma mudança total de mente. Não fique com a mente do mundo, não fique com a mente dos pagãos, mas fique com a mente da pessoa que adora Deus todos os dias, todos os momentos, toda hora que eu acordo, quando eu acordo até eu dormir, eu estou adorando a Deus. Isso é viver uma vida de oração, uma vida de entrega. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29 em diante, diz assim: para que nenhuma carne, eu vou repetir de novo para você que está anotando, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29 ao 31. Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. É isso que nós vemos quando eu quebro o ídolo do sucesso. Se a sua meta final é o sucesso, se a meta final da sua vida não é Deus, é porque você já está com ídolo. Os ídolos são fabricados em nosso coração, como diz o apóstolo Paulo, que nós lemos aqui em Romanos. O ídolo, ele é criado por nós, e nós colocamos esse ídolo como meta final. Agora o quinto ponto que ele cita aqui é poder
e glória. Então nós falamos sobre o filho de Abraão, nós falamos sobre Jacó e a sua esposa ali, nós falamos sobre o Zaqueu e o dinheiro do Zaqueu, nós falamos do sucesso de Naamã, e agora vamos para o quinto ponto que é abordado nesse livro, que é o poder e a glória. Quantas pessoas têm colocado como meta final poder e glória? E isso, meus irmãos, não isenta principalmente a igreja, porque a palavra está sendo pregada não é para o mundo lá fora. Porque o mundo lá fora, como a Bíblia diz, jaz no maligno. A palavra é pregada para a igreja. E a igreja que transforma. E essa igreja que está aprendendo a não colocar o poder e a glória como meta final em sua vida. Então é o crente que faz isso. É o crente que cria como ídolo poder e glória também. Quantas pessoas querem fama dentro das igrejas? Quantas pessoas querem colocar como meta final apenas o poder? Pessoas que muitas das vezes querem ser consagradas ou ser ordenadas, não importa, mas não para descer. Não para se humilhar perante Deus e servir a Deus como servo dele. Quando ele mandar você falar, você fala. Quando ele mandar se calar, você cala. Quando ele mandar servir, você serve. Quando ele mandar limpar a igreja, você limpa. Tem pessoas que falam, não, agora não. Agora eu já sou um presbítero, então eu fico em cima do púlpito, porque eu já sou numa outra escala. Quer dizer, o poder é a meta final. Não é Deus, não é a obra de Deus. Não é fazer a vontade de Deus. Mas é estar no controle. Quantos homens que eu posso falar como pastor... Homens também que têm o título de pastor, mas muitas das vezes não são pastores, porque não pastoreiam, não vivem uma vida, não pregam a palavra, apenas usam aquilo como um meio de poder e glória para si. Mas a glória de Deus não divide. Ele dá a quem quer, se Ele quiser dar, porque é dele, não sou eu que tomo. E quando nós vamos ver sobre poder e glória, o autor aqui, ele usa um exemplo muito bom sobre Nabucodonosor. Quem já leu o livro de Daniel, já ouviu falar esse nome estranho, Nabucodonosor, que foi considerado um dos reis mais importantes, dos impérios mais importantes da terra, que é considerado ali, depois da Síria, vem agora a Babilônia, que derrota a Síria. A Síria, digamos, foi o primeiro ali, que teve grande poder sobre o mundo civilizado da época. Logo depois da Síria, nós vemos então surgir um grande império, e esse império chamava-se Babilônia. E esse homem, ele era um homem estratégico, ele era um homem poderoso, ele sabia, ele tinha uma capacidade inigualável de governar. E ele vem dominando o mundo da época. Ele herdou o reino do seu pai já tinha expandido o reino, mas ele agora, como um grande militar, ele vem derrotando a todos. E ele chega até Israel agora. E ele destrói Israel. Ele pega várias pessoas ali, os mais importantes, os mais inteligentes do reino de Israel, como ele fazia em outros reinos, e leva essas pessoas para a Babilônia. E ele destrói o templo que Salomão tinha erguido para adorar a Deus, por causa do pecado de Israel. E todo esse poder estava agora nas mãos desse homem. Imagina, é muito mais que um presidente dos Estados Unidos. Porque naquela época, o mundo civilizado era aquela região ali, do Oriente praticamente. E ali nós vemos que ele dominou quase tudo. E eu considero, quando a gente estuda os outros reinos que vieram depois dele, como a Média Persa, como Roma, que foi o maior de todos, mas Nabucodonosor, nós podemos também ver a Grécia, né, depois vemos Roma, mas Nabucodonosor, ele era um estrategista fantástico. Porque ele deixava as pessoas, mesmo sendo escravizadas por ele ou dominadas por ele, continuar a fazer as suas orações, tudo, mas ele levava para trabalhar para ele as pessoas mais importantes. E ele levou, a Bíblia vai mostrar no livro de Daniel, 4 jovens que eram príncipes, homens inteligentes. E o Daniel, digamos assim, era o que mais se destacou entre os 4. Então esse homem, com todo o seu poder agora, e glória, ele não quis render glória a Deus. Ele não quis dar glória a Deus. A Bíblia fala que Deus é que levanta os reis, e Deus é que os abate. Vai falar no livro de Daniel. Esse homem, ele começa então a ser atormentado por sonhos. O primeiro sonho que nós vemos lá no livro de Daniel foi da estátua, que ele vê aquela estátua ser esmiuçada, quebrada, fica apavorado, Daniel dá a interpretação. Aí depois nós vemos, esse homem novamente tem sonhos, e aí Deus vai revelando a ele que ele tinha que glorificar a Deus. Mas ele não faz isso. Mesmo depois da interpretação do sonho que Daniel deu, ele chegou uma certa tarde na sua, quem sabe na sacada do seu palácio, e olhou e falou assim, quem tem erigido tudo isso? Quem tem feito tudo isso? Se não foi eu, para a minha glória. Naquele momento, aquele homem,
a Bíblia vai nos mostrar que, mesmo ele tendo sido alertado, ele não rendeu glórias a Deus. E aí Deus faz com que ele desce, ele vira um bicho, ele fica 7 anos, aquele rei poderoso, 7 anos, as unhas dele crescem, ele fica um animal, ele vira um animal, e ele fica 7 anos pastando longe do palácio. Ele fica 7 anos longe de tudo que ele achava que era dele, que ele que tinha que fazer, que é ele que tinha erigido aquilo ali. O que Deus mostra com isso? Que nós, meus irmãos, somos apenas criatura. Nós somos apenas criatura, e nós temos que adorar a esse Deus que criou tudo. O apóstolo Paulo vai falar que o que é o ídolo? É nada. Isaías, no capítulo, se não me falha a memória, 44, ele vai mostrar que o homem, ele desce ali para a mata, ele corta a lenha, e ele faz uma estátua, depois ele se ajoelha, olha que absurdo, ele se ajoelha diante da estátua e adora aquele negócio que ele mesmo fez. Vamos ver lá? Nós temos tempo, Isaías, vamos ver que é melhor ler a Bíblia, Isaías 44, Isaías 44, vamos ver qual versículo, a partir do versículo 6, 44, 6, vamos ler, olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Deus falando, olha bem, não há Deus, quer dizer, não existe deuses. A Bíblia, apesar de colocar a palavra Deus ali minúsculo, não existe, são coisas criadas pelo homem. O próprio apóstolo Paulo diz isso. O inimigo pode até muitas vezes usar esses ídolos que nós criamos, mas certo pastor, eu estava vendo ele pregar esses dias, ele falou assim: o que é os deuses da antiga Grécia? Cadê os deuses do Império Romano? Cadê? Morreram, foram enterrados, sumiram da história. Por quê? Por que eles não existem? Porque são coisas criadas da mente humana. É apenas algo que o homem cria. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí agora o homem, querendo ser Deus, ele retribuiu o favor. E ele criou então os ídolos agora à sua imagem e semelhança. E quando você vai, por exemplo, para a Índia, você vai ver o que o homem é capaz de fazer, é adorar ratos, adorar animais, vaca. Por quê? Porque ele não consegue compreender. A mente humana, a mente distorcida pelo pecado, faz isso. Deus criou você, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o homem, quando cai, agora ele começa a criar então os seus deuses, achando que ali ele ia fazer algo diferente. Vamos ver o que Isaías continua falando aqui no versículo 7. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Esse que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir? Não vos assombreis, nem mintais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Ele pergunta. Não há outra rocha, letra maiúscula aqui, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, ou seja, não presta para nada, e as suas mesmas testemunhas nada veem, nem entende, para que sejam confundidos. Quem forma um Deus, aqui em letra minúscula, e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Versículo 12. E o ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas e forma com martelos e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra e aplana com o cepilho e marca com o compasso e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma para si cipreste, tipo de madeiras, ou um carvalho, ou outra madeira. Esforça-se contra as árvores dos bosques, planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar com isso. Se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus, e se prostra
diante dele, fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então o resto faz um Deus, do resto ele faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e se dirige à sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Versículo 18: nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que se não entendam. Até aqui. Olha que absurdo que o ser humano é capaz de fazer. Ele vai, pastor Napoleão, ele pega um pedaço de madeira. Aqui no Brasil faz mais com gesso, né? A gente vê isso ser vendido, é mais gesso. Aí a pessoa faz uma estátua de gesso e se prostra e fala: agora faz isso. Olha o absurdo do homem caído. O homem que ele confunde, ele faz coisas absurdas sobre a terra. Por quê? Porque o pecado entrou na humanidade e o pecado distorce. Só Jesus pode mudar a mente do homem. Só Jesus pode transformar o nosso coração. Só Jesus pode transformar a nossa vida. É isso que nós ensinamos, é isso, meus irmãos que estão vendo pela internet, é isso que nós estamos aqui ensinando, é você adorar única e exclusivamente Jesus, o Jesus crucificado, é isso que nós pregamos. Quem não prega isso, seja anátema, seja maldito, porque aqui é para pregar a palavra de Deus, é para levar Jesus, é para mostrar Jesus, porque é Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que leva você para o céu, e eu quero ir para o céu, por isso eu quero servir a Ele. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho, todos os dias eu peco, mas eu tenho um Redentor, e o meu Redentor vive, Ele não está morto, Ele vive, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está à destra do Pai, intercedendo por você e por mim. Porque o homem, meus irmãos, distorcido, é isso. Nós vemos aqui Nabucodonosor, todo poder e glória, mas ele foi capaz de deixar-se levar. Ele foi capaz de deixar-se levar a ponto de pastar com os animais. Mas, o que acontece? Que maravilha. 7 anos depois, aquele animal que estava lá pastando, olhou para o céu e reconheceu o poder de Deus. Naquele momento, o Deus nosso mudou aquele homem, e aquele homem voltou a ser imperador novamente, voltou a ser o grande Nabucodonosor, rei da Babilônia, porque ele reconheceu que Deus era o único Deus, não ele, não era a glória dele. Maquiavel, não estou fazendo propaganda de Maquiavel, mas tem uma frase que ele fala, esse homem que foi nascido na Itália, que até do nome dele vem a palavra maquiavélico, mas ele fala uma frase que eu achei muito interessante. Ele fala assim, dê o poder ao homem, ele descobrirá quem ele realmente é. Quantas pessoas que às vezes não tinham nada, aí ganha alguma coisa, aí muda completamente. Recebe um cargo na igreja e já muda, já começa a pisar nas outras pessoas. Porque não é Jesus que ele está servindo, ele está servindo era o poder que ele queria. Dá poder para o homem e quem sabe vai mostrar para ele o que está dentro do seu coração. Quando o coração dele está voltado para Deus, mesmo que ele tenha poder, mesmo que ele seja um pastor, mesmo que ele seja um bispo, mesmo que ele seja um apóstolo, mesmo que ele seja, um semideus, com os títulos que são criados aí fora, mesmo que ele tenha qualquer título que for dentro das igrejas, ele vai continuar servindo. Essa é a função nossa, servir. Eu estou aqui servindo. Eu estou aqui falando a palavra de Deus, porque Deus me mandou falar. Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas aqui nós somos servos e nós só obedecemos, porque nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, que está no céu. Quando eu falo em sociedades, eu preciso trazer na nossa comunidade, e como faço parte da igreja, nós estamos falando sempre sobre poder e glória, não só lá, não o que acontece lá fora, mas nós temos que falar o que acontece aqui dentro. Porque essa palavra, não é para, muitas vezes, as pessoas que estão no mundo, que não estão nem ouvindo o que nós estamos falando. Se Deus mandou eu ouvir isso hoje, é porque Ele está falando isso para mim. Para que eu possa tomar cuidado e não permitir que o poder e a glória venham me afastar do propósito de Deus. A serpente, como eu já disse, ela não pediu adoração a si, mas ela falou com Eva para ela comer da fruta, desobedecer a Deus, para que ela pudesse se tornar um Deus. Ou seja, você agora vai ser o seu Deus. E aí houve a entrada do pecado na humanidade. Quem melhor descreve esse homem é o apóstolo Paulo. Quando eu vou para 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante, nós vamos ver aqui
Paulo, esses 20 minutos que me restam, eu gostaria de meditar sobre esse texto de Paulo, para que a gente pudesse fechar sobre idolatria. Aqui ele vai mostrar o homem idólatra, o que ele é capaz de fazer. Então, em 2 Timóteo, na carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Acompanhe comigo, por favor. Vamos ver o que Paulo vai ensinar para aquele jovem pastor, o que ele tinha que enfrentar. E nessa noite, a Bíblia, a palavra de Deus, está nos ensinando o que eu tenho que enfrentar. Sabe, porém isso, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-se. Esses homens que Paulo está apresentando aqui, se você conhecer alguém na igreja, ele diz assim, afasta-se. Não é das pessoas que estão no mundo, porque quem está no mundo não conhece essa palavra. Esses homens que eu estou falando aqui, traidores, obstinados, orgulhosos, não são os não crentes, são os crentes, que vestem uma capinha de cordeiro, mas são lobos devoradores, estão muitas vezes sentados do seu lado, mas que vivem uma vida de pecado. Paulo diz assim, afasta-se dele. Porque dos homens que estão lá fora, das pessoas que estão no mundo, das pessoas que estão no paganismo, das religiões que afastam, que, por exemplo, na macumba, no espiritismo, em qualquer outra religião, longe de Deus, esse eu não posso me afastar, eu tenho que me aproximar dele, porque eu sou sal e luz, então eu tenho que salgar aquilo que está apodrecendo e iluminar aquela treva, e eu tenho que mostrar para ele o que é ser crente, para que ele também possa se converter, mesmo que ele seja esse traidor, obstinado, ele seja tudo isso, homens amantes de si mesmo, porque eles não sabem, eles vivem assim. Só que, quando a pessoa está na igreja, vem aqui, participa da ceia, diz-se crente, mas pratica tudo isso, é porque eu tenho que me afastar dele. É o que o Paulo fala. Continua aqui, versículo 6. Porque desse número são os que se introduzem pelas casas, eles vão na sua casa, porque eles fazem parte da comunidade, e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprodos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Só até aqui o versículo 9. Quando eu paro para analisar esse texto de Paulo, quando ele escreve essa carta aqui ao seu filho, ele começa então a mostrar o que poderia acontecer nos últimos tempos. Mas o que seria os últimos tempos? John Stott, ele diz assim, que quando o navio da igreja cristã foi posto no mar, ou seja, quando Jesus inaugurou a igreja, foi colocado no mar, ele está fazendo aqui um paralelismo, não lhe foi dito que esperasse uma travessia serena. Ele tem sido golpeado por tormentas e tempestades e até por furacões. O que ele está dizendo aqui? Que os últimos tempos que Paulo fala, não era que era só perto do arrebatamento da igreja, não. Nós vivemos isso. Desde que quando a igreja foi inaugurada, a igreja está vivendo a última parte dela aqui na terra. Já passou 2000 anos, mas é o período que a igreja está pregando a palavra para o dia que ela vai ser arrebatada. Então, ele está falando para Timóteo o que já ia acontecer no tempo de Timóteo, mas agora também ele está dizendo para nós, porque nós também vivemos isso. O que passou com Timóteo também passa conosco até os dias de hoje. O homem não mudou, o homem pecador continua sendo pecador, ele não evolui. Quando nós paramos para olhar o século XVIII, os filósofos diziam, os sociólogos diziam, que a humanidade caminhava para a perfeição. Só que a perfeição só existe em Jesus. E toda a teoria deles, né, que vem desde o século XV e vai ali no século XVIII, se intensifica mais. Tudo isso foi quebrado quando, no século XX, houve 2 grandes guerras mundiais. E eles viram o que o homem seria capaz de fazer. O homem sem Deus, meus irmãos, ele é como um animal. E Paulo vai dizer isso aqui. É nesse período do tempo da igreja que Timóteo viveu e que nós estamos vivendo também. Em primeiro lugar, eu gostaria então aqui de fazer um paralelo. Por quê? Porque
do mesmo jeito que foi na época de Noé, onde o povo casava e dava-se em casamento, a humanidade continua do mesmo jeito. Casa, separa, e o importante sou eu, o importante sou eu. Então, eu caso, como um pastor falou pouco tempo atrás, eu caso para ser feliz, ou seja, ele é o Deus. Ele não casa, ele não faz uma aliança para fazer a outra pessoa feliz. Não, ele casa para si. Então, por quê? Porque ele é o Deus. Ele caiu, lembra no Éden, quando a Eva caiu? É isso, porque ela queria ser igual a Deus. Então, como ele é o Deus, então ele coloca-se em primeiro lugar. E nós vemos então aqui, nesse texto de Paulo, nesses 9 versículos que nós lemos, algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, nós vemos que Paulo cita a conduta moral em relação a nós mesmos, quando nos elegemos deuses, ou seja, nós somos idólatras. 4 pecados mencionados estão relacionados à relação do ser humano consigo mesmo. Vamos ver isso. Primeiro ponto, os homens serão egoístas, é o que ele fala, começa no capítulo, no versículo 1 falando. As pessoas são narcisistas, amam a si mesmas e só se importa com o seu bem-estar. Isto é idolatria do eu, que é o pecado mais terrível, meus irmãos. Quando nós citamos os pecados ali, quando nós vemos que poderia o filho ser transformado numa adoração, o sexo, o amor, ali transformado, dinheiros, são coisas palpáveis que você está vendo. Mas quando a Bíblia ela mostra que nós é que nos adoramos, aí parece que a coisa é muito pior, porque eu sempre quero o meu melhor, e as outras pessoas, eu não estou nem aí preocupado com ela. Mas evangelho não é isso. Evangelho é uma comunidade de um único corpo, onde o cabeça é Cristo, e eu faço parte dessa comunidade. Então, se alguém sofre aqui, e eu faço parte do corpo, eu também tenho que sofrer com ela. Por quê? Porque eu faço parte do único corpo. Não existe 2 corpos. Existem denominações, mas as denominações, todas elas têm que se convergir para o corpo que é Cristo, porque a igreja, só uma igreja será arrebatada, não terá 2 igrejas arrebatadas, terá apenas uma igreja, a igreja de Cristo. Não é título, não é denominação que vai levar você, não é Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano que vai levar, não, o que leva é estar na rocha, é estar em Jesus, e aqui eu me reúno para que eu possa fazer parte dessa comunidade, onde está reunido o corpo de Cristo. Os homens então serão egoístas, o primeiro ponto. Barclay diz que o egoísmo é o pecado básico do qual provém os demais pecados, ou seja, é a base, por isso que Paulo inicia falando sobre isso. No momento em que a pessoa torna sua vontade, seu desejo, o centro de sua vida, destrói as relações com Deus e com o próximo. Uma vez que a pessoa se erige como Deus, a desobediência a Deus e o amor ao próximo se tornam impossíveis, ou seja, eu não consigo mais adorar a Deus. Quando eu me coloco como Deus, eu não consigo mais adorar a Deus, e muito menos o próximo, porque eu sou o centro. O segundo ponto que ele fala aqui nessa carta a Timóteo é que os homens serão presunçosos, alguma versão fala jactanciosos, refere-se às pessoas que tocam trombeta proclamando virtudes que não têm, que se reapresentam mais fortes, mais sábias, mais ricas do que na verdade são. Ou seja, sempre eu no centro. É idolatria, é idolatria. Vamos quebrar a idolatria, vamos quebrar a idolatria. É o que Deus está falando aos nossos corações. O terceiro ponto que ele fala é que os homens serão o quê? Arrogantes. É aquele que se mostra por sobre os demais, que olha para os outros com soberba. Ou seja, homem arrogante, ele se acha, ele é o melhor. Idolatria. Idolatria do eu. Idolatria do eu. Vamos quebrar isso. Os homens, no quarto ponto, os homens não terão domínio de si. São os indivíduos escravos de si mesmos, dominados por suas paixões, por seus desejos, por seus vícios. São escravos da ira, da língua, do sexo, das drogas. Tem crente, meu irmão, que a língua dele, quando ele morrer, ele vai no caixão, a língua vai no outro, porque a vida dele é falar mal de outras pessoas. Ele não consegue, é incontrolável. Idolatria. Idolatria, tudo isso é idolatria. Olha, vamos colocar Jesus como meio, como meta. Vamos quebrar os ídolos. Vai doer, pastor, mas não tem problema. Jesus está com você. Ele vai aliviar a tua dor. Ele vai aliviar a tua dor. Mas quebre nessa noite. E você que está vendo na sua casa, quebre nessa noite os ídolos que têm te afastado de Deus. Em segundo lugar, nessa carta de Paulo, nós falamos agora do homem para si próprio. Nós vamos ver agora, continuando os versículos, ele fala assim, a conduta moral em relação ao próximo. Primeiro é com ele, o homem pecador, o homem idólatra, que é crente. Aqui não é que não é crente, é o crente. Está falando de quem se diz crente, né? que vem para a igreja, que toma ceia, que senta aqui e canta, que louva, que muitas vezes sai dançando na igreja, mas seu coração muitas vezes está longe de Deus. Aqui ele mostra então agora a conduta moral em relação ao próximo. 6 pecados ele grifa aqui, que são mencionados por Paulo, para alertar Timóteo, e ele está alertando hoje a igreja de Cristo, e me alertando. Primeiro ponto,
os homens serão implacáveis. Trata-se de uma ira que não cessa de arder. Refere-se ao homem que abriga um ódio tão profundo e implacável que nunca chegará a um acordo com quem tem discutido. É um homem implacável. O segundo ponto, o segundo pecado aqui, é os homens serão caluniadores. É o pecado de espalhar contendas, como eu já disse sobre fofoca, disseminar intrigas, jogar uma pessoa contra a outra. Podemos dizer que é o tipo fofoqueiro, ou seja, aquela pessoa que vive mesmo fazendo agora contra o outro. Muitas vezes, ele faz contra si e outras contra o homem. O terceiro pecado aqui, os homens serão cruéis. A palavra grega aqui é anemeros. O que significa isso? Era aplicada mais apropriadamente a uma fera selvagem que a um ser humano. Então essa palavra cruel era aplicado dentro do grego, era aplicado para feras selvagens. Mas Paulo usa aqui. Portanto, seu significado aqui é do que um indivíduo tão selvagem que não tem nenhuma sensibilidade nem simpatia. Suas palavras machucam, suas ações ferem e suas reações são intempestivas. Quantas pessoas muitas vezes agem com crueldade dentro da igreja? Vestindo uma roupa de servo de Deus. Deus mandou eu falar isso para você, isso. Mas no fundo, ele está querendo matar aquela pessoa espiritualmente. Ele não age com amor. Ele é uma pessoa cruel. Usa muitas vezes Deus, usa até a Bíblia, mas é para matar alguém. São homens cruéis, comparado aqui como um animal. É o que Paulo fala aqui. O quarto pecado, eles serão traidores. É a pessoa que não podemos confiar, são traiçoeiros. Eles agem como Judas Iscariote, por exemplo, contra Jesus, que comeu ali na ceia, na última ceia de Cristo. Recebeu da mão de Cristo o bocado do pão molhado no vinho. Mas saiu, levantou-se e foi trair Jesus. São homens traidores que vivem, muitas das vezes, escondidos dentro da igreja. Mas Deus está falando, eu amo você, quebra o ídolo, quebra o ídolo, quebra o ídolo, quebra o ídolo, porque eu te amo. Eu te trouxe aqui hoje, e você está vendo hoje isso, ou verá no futuro, porque Deus te ama como Ele me ama. Porque quando eu estudava esse texto, eu chorava diante de Deus, porque eu sabia que Deus estava quebrando os ídolos da minha vida, porque todos nós somos pecadores. O quinto pecado que ele fala aqui é os homens serão atrevidos. O que é isso? É o ser humano que não se detém diante de nada para obter seus propósitos. Ou seja, é um homem, o que manda mesmo é o seu interesse. Só ele é que vale. Ele pisa em outro para se sobressair. Ele é capaz de humilhar alguém dentro da igreja para poder se sobressair. Mas Deus está dizendo, quebra o ídolo, quebra o ídolo. E aqui o sexto pecado, ele fala, os homens serão inimigos do bem. Essas pessoas têm uma atração mórbida por aquilo que está podre. O mal é o que atrai. É o mal que atrai. Homens inimigos do bem. E que se diz crente. Agora, em terceiro lugar, ainda na carta de Paulo, ele vai mostrar agora a conduta moral em relação a Deus. Primeiro, a eu. Segundo, ao próximo. E agora, a Deus. Ele lista aqui 4 pecados que eu grifei, que são descritos na relação do homem para com Deus. Primeiro, os homens serão blasfemadores. Descreve aquele indivíduo que falam contra Deus e contra o próximo, zombam de Deus e escarnecem do próximo, e falam mal da igreja, e falam mal das pessoas, e falam mal do pastor, e falam mal do irmãozinho, e falam mal... É isso. Vive uma vida assim. O segundo pecado aqui, eles são ingratos. Deus tem dado tanta coisa, tantas bênçãos sendo derramadas, mas ele fala que ele não recebe nada, porque Deus nem olha para ele. Ele é ingrato. Ele refere-se àquelas que negam as dádivas que Deus tem dado. Tem pessoas que falam assim, eu quero receber algo, e começa a pedir a Deus, pedir. Aí Deus não quer dar, ele começa a blasfemar contra Deus. Mas ele esquece que o maior presente já foi dado a você e a mim, que foi a morte de Cristo, que me livrou da morte eterna. Essa é a maior graça. Então, meus irmãos, por que eu não vivo para agradecer a esse Deus? Porque se Ele quiser me dar riqueza, Ele vai me dar. Se Ele quiser me dar tanta coisa que Ele pode me dar, bens materiais, Ele pode me dar. Mas isso tem que ser na vontade dEle, não na minha. Eles são ingratos. O terceiro pecado aqui é que eles são irreverentes. É o indivíduo que vive abertamente no pecado, sem qualquer recato ou pudor. Trata-se daquela pessoa que já perdeu a vergonha e cujo único objetivo de vida é satisfazer os seus desejos pervertidos. Ele é incapaz. Ele é irreverente dentro da casa de Deus, lá fora, onde ele está. Ele sempre está escarnecendo com seu modo de vida do próprio evangelho que ele se diz fazer parte.
E o quarto pecado, para encerrar, os homens serão mais amigos dos prazeres que de Deus. Essas pessoas adoram a si mesmas em vez de adorar a Deus. Vivem para satisfazer seus próprios desejos. Aqui podemos dizer que fecha o que a serpente disse à mulher. Ela seria seu próprio Deus. Aqui o homem está com o seu Deus falso, mais eloquente, né, que é ele próprio. Ele agora está se colocando como Deus da sua vida. Timothy Keller, no livro, eu fiz questão de grifar um tema que ele fala aqui, ele encerra esse capítulo dizendo que o caminho para cima é descer, e o caminho para baixo é subir. Quando o homem quer subir diante de Deus, ele quer se destacar, ele está descendo. Mas quando ele se humilha, quando ele desce, ele está subindo diante de Deus. É o que ele fala, praticamente encerrando o livro. Timothy Keller, ele mostra, nesses 5 capítulos que nós lemos, sobre o que pode acontecer com o homem através da adoração dos deuses falsos, da idolatria que pode entrar dentro da igreja. E ele fecha, aqui que eu achei fantástico, no livro de Jonas, quando ele mostra Jonas. Ele mostra Jonas, todos conhecem a história, a escola dominical falava sobre Jonas. Jonas, aquele que foi comido pelo grande peixe. Também foi citado no Novo Testamento. E nós vemos então esse homem que parecia que era um profeta de Deus. A Bíblia vai dizer, vai mostrar para nós, que ele foi contemporâneo de 2 grandes outros profetas. Né? Quando eu vou lá para 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, nós vemos que Jonas viveu nessa época. Baseado no 2 Reis 14, 25. Sabemos que ele foi então contemporâneo também do rei Jeroboão, que estava em Israel. Mas esse rei, Jeroboão, ele era um homem corrupto. Ele fazia coisas erradas. Mas a idolatria de Jonas não era a Deus. Não era Deus. Por que não era Deus? Por que nós podemos afirmar isso? E Timothy Keller mostra isso para nós. Porque o fim dele era a nação de Israel. A ponto dele pedir para morrer, para não obedecer a Deus. Quando eu não quero obedecer à vontade de Deus, e eu prefiro morrer, é porque o meu ídolo é maior do que o Deus que está me mandando fazer as coisas. E ele mostra isso de um jeito maravilhoso, não vai dar tempo de entrar muito nesse mérito, mas nessa época, 2 grandes profetas viveram também na época de Jonas, que foi Amós e Oséias. Os 2 falaram contra o rei de Israel. Foram contra, mas quando nós lemos 2 Reis 14, 25, Jonas não fala contra o rei. Ele dá conselho ao rei para expandir o reino de Israel. Um rei corrupto, um rei que estava em pecado, mas ele, em vez de confrontar o pecado, sendo um profeta de Deus, ele não vai contra o rei Jeroboão. Ele incentiva, está escrito na palavra de Deus, ele incentiva a Jeroboão expandir o reino de Israel. Agora, meus irmãos, olha, vamos pensar aqui como Jonas. Os outros 2 falaram contra o rei de Israel, mas ele não falou. Agora Deus chega para ele e fala assim para ele: Jonas, vai lá em Nínive e prega contra Nínive. Quem que é Nínive? Nínive era a capital da Síria, um dos reinos mais terríveis que eu falei para vocês, que foi antes de Nabucodonosor, antes da Babilônia. Esse reino, meus irmãos, eles eram tão terríveis que quando eles invadiam as terras que eles conquistavam, eles pegavam os soldados que eles capturavam e empalavam eles vivos. Sabe o que é empalar? Eles pegam um tronco de madeira, faz como se fosse uma lança, e pega a pessoa viva e coloca ali, e aquele negócio entra no corpo da pessoa, e a pessoa fica sofrendo e gritando até morrer. Era o que eles faziam. Os assírios faziam isso diante da história. Nós podemos ver isso na história. Agora Jonas, que adorava a Israel, não ao Deus Israel, adorava a Israel. Deus manda ele agora ir lá em Nínive, pregar para aquela nação que poderia destruir a sua nação. Sabe o que ele faz? Ele entra num barco e vai para Tarsis. Lá, quando ele está no meio do mar, começa uma grande tempestade, já sabemos da história. Uma grande tempestade aconteceu. E Jonas estava dormindo. Então, nós começamos a ver que quando o homem se afasta, ele desobedece a Deus, a primeira coisa que ele faz é desobedecer a Deus. Quando ele está em idolatria, quando ele tem o ídolo dele, Deus manda ele fazer alguma coisa, ele não faz, porque o ídolo dele não impede de fazer. Então, aí ele desobedece a Deus no versículo 3. No versículo 5, quando começa a acontecer a tempestade, sabe o que ele faz? Como um idólatra, ele fica indiferente aos sinais de Deus. Deus estava dando um sinal ali na tempestade. Mas sabe o que ele faz? Ele desce do barco, vai até lá embaixo e vai dormir. É o idólatra. Ele vai dormir, ele não se atenta para os sinais que Deus está falando. E no versículo 12, quando ele é confrontado, aqueles homens perguntam o que está acontecendo, ele fala: eu que desobedeci ao meu Deus. Sabe o que vocês fazem comigo?
pega e me joga no mar. O que ele queria? Obedecer a Deus? Não, ele queria morrer. Por quê? Porque o mais importante era o ídolo dele, que era a nação de Israel. E aí, ele então é jogado no mar. Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, manda um peixe. Esse peixe come ele, depois 3 dias lá no inferno. Mesmo assim, ele não reconhece Deus. Olha que homem duro. Ele vai, fica 3 dias no inferno, na barriga do peixe, ora, o peixe vomita ele na praia, Deus manda de novo ele ir a Nínive, ele vai a Nínive, prega, todo mundo se converte, o rei se converte, agora ele fica frustrado. Por quê? Porque ele não queria, ele queria ver todo mundo morrer. Ele queria que Deus mandasse fogo e destruísse a Nínive. Mas Deus não fez isso porque Deus era misericordioso. E esse Deus estava fazendo com que Jonas quebrasse o ídolo dele. A Bíblia não vai falar. Eu não posso falar o que aconteceu na vida de Jonas depois. A gente sabe que ele subiu, que tem a história, logo depois aparece aquela moreira que é morta por um bicho. Um dia depois ele fica nervoso de novo, pede a morte de novo. Ele queria morrer. Porque o ídolo dele, ele não conseguia quebrar o ídolo dele. E a Bíblia não fala, mas nos mostra que esse homem não fez com que uma coisa que poderia ser, que a nação de Israel, formada por Deus, era uma coisa boa. Não é para você amar o seu Brasil, amar a sua pátria, sim, mas não colocar ela como meta final. E quando eu vejo isso, para encerrar, nós vemos que Deus está nos guiando para uma vida de transformação. Deus, Ele é misericordioso e Ele quer que seja pregado única e exclusivamente o verdadeiro evangelho. Não podemos mais, meus irmãos, aceitar que homens que muitas vezes não têm responsabilidade com a palavra, transformam os nossos púlpitos em circos, em palcos de circenses, fazendo caretas e pulos e macaquices, em vez de pregar a palavra de Deus. Aqui não é um lugar onde eu faço a minha vontade. Aqui é um lugar onde eu falo o que Deus manda falar. Aqui é um lugar onde se prega a palavra e não faz palhaçada. Infelizmente, muitos homens, amantes de si mesmo, têm subido nos nossos púlpitos e transformado ele, muitas vezes, num palco de circo. Mas Deus, nessa noite, Ele não permite isso. Ele quer que a palavra dEle seja pregada. Ele quer que haja transformação. Ele quer que o nome dEle seja exaltado. O nome dEle seja glorificado. E não aqui um palco para que você possa chorar ou pular apenas e sair daqui vazio, sem nada, porque Ele não quer isso. Ele quer transformação, Ele quer palavra, Ele quer palavra de Deus, Ele quer transformação, Ele quer que essa palavra seja pregada aos 4 ventos, Ele quer que essa palavra seja espalhada e não vamos permitir, meus irmãos, não vamos permitir que isso aconteça mais na igreja, porque isso é vergonha para nós, quando um homem muitas vezes, sem responsabilidade com Deus, sobe no púlpito e escarnece da nossa cara, acaba com a nossa igreja, porque não tem responsabilidade com a palavra de Deus, não tem responsabilidade com o povo que Deus colocou aqui em Jundiaí, através do nosso pastor, através da pastora, que tem dado o seu sangue aqui nessa igreja. Quantas pessoas têm zombado de Deus, homens amantes de si mesmo, eles cultuam a si mesmo. Pastor Leandro Vieira de Curitiba, ele diz assim, ó, a adoração nos transforma, a idolatria nos deforma. Eu vou repetir mais uma vez, a adoração nos transforma, mas a idolatria, ela nos deforma. Nós, meus irmãos, temos que andar de acordo com a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E é Deus que manda, é Deus que governa. E aqui no púlpito é um lugar onde eu prego a palavra, eu ensino a palavra, porque ela é o único jeito de transformar a vida da pessoa que está caída. Quer libertação? Aprenda na palavra, porque o próprio Jesus diz que é a palavra que liberta. É a palavra que liberta, que transforma. Então, meus irmãos, vamos falar sim contra. Não vamos nos calar, porque Deus está no controle da sua igreja. Essa igreja não é minha, não é sua, é de Deus, porque Ele comprou, Jesus Cristo morreu por ela. Então, como ela não me pertence, eu tenho a responsabilidade de falar o que Deus manda. E não transformar a igreja, muitas vezes, num palco de circo, numa apresentação teatral. Pregação não é apresentação teatral. Pregação não é isso. Pregação é falar a palavra de Deus, que transforma, que cura. É uma palavra simples, uma palavra apenas do evangelho. É uma palavra que transforma, que cura, que liberta e que vai levar o homem para o céu. Quebra os ídolos, porque os ídolos vão deformar você e a mim. Os ídolos deformam, mas quando eu adoro, eu sou então transformado, eu sou restaurado, eu estou com Deus e posso fazer a vontade de Deus.
Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.